necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. Que aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como sempre acontece, todo segundo sábado, às 20 horas, com o programa Memórias e Reflexões. Esse programa, sempre com César Perry de Carvalho, ex-presidente da USE, ex-presidente da FEB, e a essência da nossa conversa, a gente aure na obra
Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida, de autoria do César Perry. Eu já expliquei aqui, eu ganhei essa obra do seu César Perry e a gente entrou em contato porque é um repositório, não só da memória do Espiritismo, né, mas até para a atualidade também, muitos ensinamentos, né? Então, a gente, na noite de hoje, vai ver muita coisa a respeito do movimento espírita. Seu César Perry, meu amigo, boa noite. Essa semana eu tenho acompanhado os noticiários, né? Muita chuva aí em São Paulo, seu César. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Saúdo a você, Bruno, a todos os internautas, né, que nos acompanham. E realmente são as famosas chuvas de março, mas que as chuvas de março começam em fevereiro. Isso é normal, é uma característica da região sul, sudeste, onde a chuva se acentua mais no período de janeiro até março, começo de abril. Seu César, como diz a música cantada por Tom Jobim, Elis Regina, né? São É. as águas de março. Então, mas, seu César, me diga uma coisa, a gente está se aproximando desse período do feriadão, do entrudo carnavalesco, né? Então, é um feriado grande. O que é que César Pérez de Carvalho faz nesse período? Com a família, se entrega à leitura? Olha, Bruno, sou sincero em dizer a você, no período da nossa juventude, início da maturidade, nós promovemos vários eventos, né? Morávamos em Araçatuba, vários eventos, tanto em nível, primeiramente, em nível de mocidade espírita, depois de adultos do movimento espírita em geral, no período do carnaval. E era muito bem frequentado, nós aproveitávamos muito esses instantes. Hoje, a gente vê uma certa dispersão, vamos assim dizer, no movimento espírita, e não necessariamente a utilização de períodos de feriados e coisas. A questão é clara. O contexto socioeconômico do país mudou muito. A gente não pode esquecer disso. Era uma realidade nos anos 1960, 1970, e agora é outra realidade. Então, hoje, muitas famílias, inclusive, fazem confraternizações ou viagens até nesse período. Agora, nunca tivemos afinidade, obviamente, né, com todo esse barulho, esse estardalhaço do carnaval. Nós achamos que não é o melhor caminho para externar a efetiva alegria e o bem-estar das pessoas. Ok. Mas o senhor, particularmente, gosta de ler nesse período? Não, quando eu não tenho compromisso espírita, em reuniões familiares. Exatamente. Ok. O senhor sabe que eu moro aqui num dos focos principais do país, né? Recife, Olinda, pelo amor de Deus, senhor César. Mas é isso. Como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, não é, senhor César? Exatamente. O apóstolo Paulo, que o senhor ultimamente tem tratado tanto dessa personalidade inigualável, né, na história do cristianismo. Seu César, mas vamos para as nossas memórias, né? A gente viu no programa passado aquilo tudo, sua atividade, o que na época era uma modernidade nas mocidades espíritas, né? O flanelógrafo, os filminhos espíritas, né? Mas nessa época, no Instituto Nosso Lar, o seu tio, Rolandinho, pediu para o senhor fazer as primeiras exposições. No domingo, me parece que era no domingo, o Livro dos Espíritos, e o senhor parece-me que substituiu alguém, não é? Então, me conte nesse início da atividade de oratória do César Perry, bastante jovem. Então, na instituição Nosso Lar, nós tínhamos tradicionalmente um expositor que falava sobre o Livro dos Espíritos, que era o senhor Francisco Martins Filho, mas ele era dirigente de uma outra instituição. Ele ia especificamente no domingo, na instituição Nosso Lar, para falar sobre o Livro dos Espíritos. E um outro, também ligado a uma outra instituição, falava sobre o Evangelho.
com o desenrolar das atividades, eles pediram, inclusive, para, já que a instituição estava se firmando, para eles irem se afastando daquela atividade e se dedicarem às atividades das instituições que eles estavam vinculados, inclusive em diretoria. Então, a partir do final de 1964, 1965, nós passamos a substituir o seu Francisco Martins Filho nas preleções que eram rápidas, de 10 a 15 minutos, sobre o Livro dos Espíritos. Então, todo domingo pela manhã. Então, esse foi o nosso início, né, em tarefas assim públicas dirigidas aos adultos. Seu César, aí o senhor, nesse início da atividade de oratória, né? Então, o senhor fez toda uma trajetória espírita, como expositor, escrevendo, como dirigente. Eu queria uma curiosidade minha da atualidade, seu César, né? O querido Rubem Alves dizia uma coisa importante, né? Que poucos querem desenvolver o dom da escutatória, não é? Agora, muita gente quer falar, fazer palestras. Como o senhor vê a oratória espírita dos dias atuais, seu César Perry? Veja, Bruno, a questão da oratória no Brasil também passou por algumas alterações, inclusive de percepção por parte do público-alvo. Se nós tivermos, por exemplo, na primeira metade do século XX, quer dizer, há mais de 70 anos atrás, a chamada República dos Bacharéis, onde era comum as pessoas falarem de uma forma inflamada, né? Como muitas vezes agem os advogados, né? Nas suas teses de defesa em júri. Essa era uma característica. E era a característica, inclusive, dos grandes políticos brasileiros, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, a Assembleia Legislativa, na primeira metade até os anos 1950, predominava esse tipo de oratória. E, evidentemente, que isso influenciou no movimento espírita. Então, surgiram no movimento espírita grandes oradores nos anos 1940, 1950, nesse estilo. Acontece que muita coisa foi mudando no contexto da sociedade, inclusive com o advento das várias formas de comunicação, a própria disseminação da televisão, que no Brasil só foi implantada em São Paulo e no Rio de Janeiro por volta de 1952. A partir daí é que ela começa a lentamente se disseminar pelo interior do país e, em alguns lugares, foi chegar em 1970 ou até depois disso. Então, foi alterando o meio de comunicação. Depois vem a possibilidade da internet, que altera a realização, inclusive, de eventos com estudantes universitários, que ampliou muito a faixa do estudante universitário, o acesso à leitura facilitou muito, ou seja, começou a haver um contexto. Então, em síntese, hoje o público, em geral, e principalmente a faixa de jovens, ou na faixa intermediária entre jovens e madureza, não apreciam palestras longas, nem palestras no estilo de oratória, nem palestras no estilo de apelo sentimental. Isso é uma característica, é uma tendência muito clara, não é? Inclusive, em muitos eventos de jovens hoje, praticamente não há palestra tradicional mais. Já substituíram por outras formas de interação ou de participação. Então, a chamada oratória, entre aspas, espíritas hoje, nós entendemos que ela deva ser mais objetiva, mais sintética, mais fundamentada, mais racional, não é? Tudo de acordo com o público-alvo. Isso que é importante. O público-alvo muda de um bairro para outro da mesma cidade. E o público-alvo muda também de acordo com
uma palestra pública em um local que você vai fazer. Então, a nosso ver, cada expositor espírita deveria buscar essa realidade. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque no desenrolar da nossa carreira universitária, nós iniciamos como professor de odontologia, fizemos toda uma carreira, teses, etc., de concursos nessa área, mas no final da carreira nós atuamos na área do ensino da odontologia. E viemos, inclusive, a dar muitas aulas e cursos em nível de pós-graduação sobre didática aplicada ao ensino superior. E um dos temas que nós abordávamos era exatamente a questão das aulas e das palestras. E a orientação básica, que não é nossa, mas num contexto geral, né, de orientação a palestras públicas, é que uma palestra ela deve ter uma parte inicial de sondagem, de motivação do assunto, depois de uma introdução, uma apresentação geral, objetivo do tema a ser tratado, o desenvolvimento do conteúdo, uma comprovação daquele conteúdo e depois uma síntese e conclusão. Então, essa é a linha geral que nós, pessoalmente, inclusive, sempre adotamos nas nossas palestras, até por essa formação acadêmica que nós tivemos. Seu César, eu falo da minha realidade aqui, né? A gente ouve muita palestra de evangelho, mas com muito pieguismo, né? Muito lamuriosa ainda, né? Uma coisa que eu observo, eu tenho assistido, vez ou outra, o César Perry palestrando, né? O César Perry palestra sobre evangelho, mas sempre eu noto uma preocupação sua de traz, sim, o consolo ao coração, né? Afinal de contas é o evangelho, mas o senhor traz muita informação, não é isso? Essa que é a nossa premissa básica, né, para a montagem de uma palestra, e mesmo quando nós, de repente, somos chamados assim por uma exposição não programada, de tanto ao longo da experiência profissional como professor, como palestrante espírita desde os 16 anos de idade, e convivendo com várias realidades do movimento espírita. Então, é essa tônica que nós procuramos desenvolver nas palestras. A nossa preocupação é atingir a necessidade do público-alvo. Bom, então vamos adiante. Seu César, o senhor, nas suas memórias, fala que uma pessoa muito marcante na sua vida foi seu Abílio Fernandes, das reuniões de Dona Emília Santos, né? E Abílio Fernandes ajudou muito o seu tio Rolandinho na fundação lá do Instituto Nosso Lar, né? Porque Abílio Fernandes foi essa pessoa tão marcante na sua vida. Veja bem, no início da instituição Nosso Lar, em Araçatuba, e preliminarmente naquele grupo de estudos, né, que nós participamos no final da infância ainda, e que deu origem à instituição Nosso Lar, havia muitas pessoas simples que participavam, mas de muita boa vontade, de muito interesse, de muito respeito ao espiritismo, muito sinceras, isso que é importante. Então, muito fidedignas na maneira de ser, né, independente de estar ou não no ambiente espírita. O seu Abílio Fernandes da Silva era um desses. Ele nasceu no Brasil, mas ele passou boa parte da infância e da juventude em Portugal e depois retornou. Então, para todos os efeitos aqui, ele era tratado como se fosse um português, mesmo porque a própria pronúncia dele era portuguesada, né? Mas, então, ele era muito simples, muito comerciante simples, muito sincero e grande trabalhador. Era aquilo que, entre aspas, né, se chamava pau para toda obra na instituição. Então, ele era o fiel escudeiro, vamos assim dizer, do nosso tio Rolandinho. E nós convivemos, né, naquele ambiente fraterno e de simplicidade com ele. Bom,
Aí vamos agora para o primeiro semestre de 1965, né? César Perry já aí em plena atividade espírita. Seu César, em 1965 eu não era nem nascido ainda, eu nasci em 66, né? Então, a gente fala nisso até emocionado, né? Eu me encontrava no plano espiritual. O César Perry, com essa atividade, o senhor, como menor emancipado, né? A expressão é essa, menor emancipado, foi designado como representante do Instituto Nosso Lar, junto à União Municipal Espírita de Araçatuba, como responsável do Departamento de Mocidades Espíritas. Né? Veja bem, é um jovem, bastante jovem, menor emancipado, né? Conte essa fase aí e essa responsabilidade, né? Então, a questão do menor antecipado é, na verdade, uma emancipação jurídica oficial. Para ser emancipado, eu compareci junto ao meu pai, ao genitor, ao juiz, né, da cidade, e dizer por que estava sendo solicitado aquilo, porque a partir daí eu passei a ser tratado como maior de idade. E isso tinha uma razão familiar, comercial de um lado, e a outra, a facilitação, inclusive, para as viagens, né? Nós sempre viajamos muito na nossa adolescência, na nossa juventude, e naquela época, para um menor viajar sozinho, desacompanhado, ele tinha que ter uma declaração do juizado de menores, os pais autorizando. E sendo menor antecipado, emancipado, eu não precisaria mais disso. Então, veja, eu fiz muitas viagens, não só de férias, né, em contextos familiares, sozinho, como também no movimento espírita. Então, isso veio a facilitar muito as nossas atividades, a nossa margem assim de liberdade. Meu amigo, aí Emília Santos, a gente falou em Abílio Fernandes das reuniões de Emília Santos, já. Então, vai haver a construção, seu César, da Casa da Sopa Emília Santos. Essa dona Emília Santos aí também é Sim. uma personalidade marcante, né? Nas suas memórias, muito marcante. Essa construção da sopa, né? Que teve como responsável um tio seu, Albino Marinelli. Mas nessa construção da Casa da Sopa, o pessoal elaborou um livrinho, né, seu César? E, novamente, eu peço ao senhor, porque vem aí o artista César Perry, não vou dizer artista frustrado, né? Mas aquele que poderia ser um grande desenhista, mas que fez a capa do livro, e esse livrinho foi doado, né, para a construção da casa, né? O senhor tem um livro aí ainda, seu César? Tenho sim, Bruno. Então, a Casa da Sopa Emília Santos foi uma homenagem à Emília Santos, que foi uma das fundadoras da instituição Nosso Lar. Por que Casa da Sopa? Porque naquela época haviam muitas pessoas que transitavam pela cidade e que em viagens e que não tinham condições de alimentação. Então dormiam num albergue noturno e tinha que ter um local para se alimentar. E Emília Santos, desde muito tempo antes, ela tradicionalmente oferecia sopas no final de semana em bairros periféricos de Araçatuba. Daí a ideia de fazer uma Casa da Sopa Emília Santos. Ela foi inaugurada no dia 1º de janeiro do ano de 1966. O presidente, o nosso tio Rolandinho, a nossa genitora Bebê era vice-presidente, e o Albino Marinelli, que é meu avô, que você se referiu, foi o construtor, o responsável pela edificação da obra, né? E o livrinho que você pediu para mostrar, mais uma vez, a capa é esse, Gotas Espirituais, em que nós colaboramos fazendo a capa, né, desse livrinho que foi lançado em 1965, então meses antes, dentro de uma campanha beneficente para ajudar na manutenção da futura Casa da Sopa Emília Santos. Me mata uma curiosidade.
entrevistei semana passada a filha do Herculano, Heloísa Pires, né? E ela está lendo novamente, inclusive ela citou um livro seu, né? A Dama da Caridade, Benedita Fernandes, né? Então, a história de Benedita, Dona Heloísa falou com muito carinho, né? Seu César, o seu livro sobre Benedita, Pelos Caminhos da Vida, essas capas, não é de César Perry, não é uma curiosidade minha, Não, não. não. Essas capas da editora Cocriação de Araçatuba, né? Tanto desse livro que você mostrou, como esse, né, que a Heloísa Pires fez referência, Exatamente. que é a Benedita Fernandes, a Exatamente. Dama da Caridade, e o Pelos Caminhos da Vida, na verdade, é um companheiro da cidade de Bauru, chamado Milton Puga, que colabora com o Cirlei, da editora Cocriação de Araçatuba, fazendo capas. Bom, me permita a ousadia, não é? Mas o livro de César Perry, essas capas, o desenhista César Perry, então, não faz as capas por quá? Veja, eu não posso dizer que eu não deixei de colaborar com outras capas anteriores, inclusive na área de livros profissionais, porque eu também fui autor de livros profissionais. Mas eu chego a um determinado ponto em que a gente tem várias pessoas com formação para isso, não são designers, eles têm preparo. É o caso desse rapaz, o Milton Puga, de Bauru. Então, eu acho que é deixar o espaço para esse pessoal. Perfeito, seu César. Aí ainda não pode, né? Bater o escanteio, ainda ter que cabecear, não é? Fazer tudo, não pode, né? Meu amigo, aí vamos entrar em dois trabalhos que eu acho importantes e, novamente, das suas memórias, mas para a atualidade também, né? O senhor participou, é impressionante. Se eu quisesse citar as siglas aqui, eu não ia conseguir, né? Na época de muitas concentrações de mocidade espírita, né? Eu vou citar um grande evento que o senhor acompanhou, a primeira concentração de mocidade e juventude espírita do Brasil foi realizada em Marília em 1965, né? Mas o senhor participou de outras concentrações, de Barretos, de Araçatuba. Em uma dessas, no ano de 1966, o senhor trouxe um trabalho, né, sobre gestão de mocidade espírita, apresentou esse trabalho. Gestão de mocidade espírita. Em que consistiu esse trabalho na época, seu César? Como deve ser uma gestão de mocidade espírita? Então, Bruno, você está se referindo a uma concentração que era conhecida pela sigla de COMECAR, Concentração de Mocidades Espíritas da Capital e Arredores, ou seja, da Grande São Paulo, que era promovida pelo Departamento de Mocidades da USE de São Paulo. E fomos convidados, né, pelo diretor do Departamento de Mocidades, porque ele montou um programa assim, desenvolvendo todas as atividades que eram efetivadas pelas mocidades espíritas. As mocidades espíritas, naquela época, tinham as atividades administrativas, mas tinham também as atividades de colaboração com a instituição a que pertenciam ou com a cidade. Então, na área da evangelização da infância, na área artística, na área assistencial, né? Na área de difusão, tinha várias atividades. Então, ele montou um programa atendendo a cada uma delas. E eu fui convidado a falar sobre a presidência, porque eu era presidente da Mocidade Espírita aí, Maragás Martins de Araçatuba. E já tinha também experiência do Departamento de Mocidades da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba. E por quê? Naquela época, existia também no estado de São Paulo um movimento nascente que era um encontro, um curso de dirigentes de mocidades espíritas. Veja, nós estamos falando em 1965, 1966, 1967. Já tinha no estado de São Paulo essa preocupação dos jovens se reunirem no sentido de montar
propostas, de ter intercâmbio sobre a gestão de mocidade espírita. Isso é que é importante. E foi nesse conjunto, né, nesse contexto, é que, sabendo e que eu tinha uma atuação e uma certa liderança nessa área, é que nos chamaram para desenvolver esse tema em São Paulo. Seu César, aí o seu trabalho sobre gestão de mocidade espírita, né? Eu sou de um tempo, eu tenho 56 anos de idade, né? Mas isso ainda viceja. A gente encontra esse modelo pelo Brasil. O senhor foi dirigente da FEB, presidente da FEB, deve ter tomado conhecimento. Eu não sei em São Paulo, mas se não em São Paulo, o senhor tomou conhecimento, né? Então, se colocava para dirigir a mocidade uma pessoa bem mais velha, né, que o jovem, e que fazia, às vezes, até de bedel do presidente. A função era quase de um censor, para controlar a juventude. Não é? Eu quero saber, claro que o César não concorda com esse modelo, né? Mas qual é esse limite desse controle da criatividade do jovem, não tolher da liberdade, agora que, claro, né, seu César, essa liberdade não descambe, não é, para alguns comportamentos, não é, e algumas atividades fora do contexto espírita. Há que ter esse controle. Qual seria esse meio termo? Veja bem, a pergunta que você nos faz nos remete à compreensão da origem e do desenvolvimento das mocidades espíritas no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, que foi o grande foco de origem das mocidades espíritas na década de 1930, 1940 e 1950. Então, qual era a característica daquela época? Mocidades espíritas autônomas, para que não tivesse a ingerência de outras lideranças e de adultos. Essa era a característica. Então, o movimento de mocidades espíritas nasceu independente no Brasil. O grande líder quem foi? Leopoldo Machado, lá no Rio de Janeiro, que executou o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil em julho do ano de 1948, no Rio de Janeiro. Movimento independente, sem patrocínio de nenhuma instituição. Isso é muito importante a gente citar. E nós registramos isso no nosso livro, Pelos Caminhos da Vida. Então, a partir daí, desenvolveram, então, as mocidades autônomas. No nosso caso, em Araçatuba, já existia uma mocidade espírita autônoma. Por quê? Era nas mocidades que havia estudo de espiritismo. Os centros não faziam estudo naquela época, de uma maneira geral, há exceções. Eram mais reuniões mediúnicas, não é? Que eram públicas. Então, era uma característica. Então, quando nós fundamos uma mocidade espírita, em 1964, como departamento da instituição Nosso Lar, foi a primeira mocidade departamental na cidade e na região, naquela época. No primeiro momento, foi colocado, eu fui eleito presidente por quem? Pelos jovens. Os jovens, nós compusemos uma diretoria, mas tinha um orientador designado ali pela instituição, mas que era amigo nosso e que acompanhava apenas. Isso na fundação. Logo depois desaparece a figura desse orientador e fica só do presidente da mocidade, se entendendo direto com o presidente do centro, da instituição, entendeu? Essa é a característica do movimento espírita paulista, completamente diferente de origem de mocidade, do desenvolvimento de mocidade em grande parte dos estados do Brasil. Então, no estado de São Paulo, essa figura que você se referiu, ela foi exceção, mas não era norma, porque os jovens mantinham a sua independência.
Independência, sim, departamento de uma instituição, departamento da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, mas ligado a quem? À diretoria, mas não tendo alguém diretamente influenciando ali no departamento de uma cidade. Então, essa foi uma característica. Isso tudo foi alterado em meados dos anos 1970, quando se criou o chamado DIGI na FEB, que passou a ser chamado Departamento de Infância e Juventude. Aí se uniu Infância e Juventude. Mas, na prática, eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, tenho fundamentação histórica e documentação sobre isso, predominava a versão infância, evangelização da infância. Então, nesse contexto, é que em muitos estados a mocidade ficou sendo praticamente orientada por um representante da instituição, e não necessariamente por um jovem. O senhor falou que aí em São Paulo houve uma exceção ou outra, não é? E eu me lembrei, eu entrevistei até o pesquisador João Vendrame Donha, né? Um grande pesquisador, Sim, e sim. ele lembrou aquele episódio dos jovens universitários socialistas que tiveram até que o Herculano Pires escreveu, pedindo para terem muito cuidado, não é, com essa coisa de politização. Não é? E hoje em dia a gente vê muito isso pelo Brasil, nessa polarização. Seria de bom tom e de bom alvitre, seu César, deixar a política à margem da mocidade espírita. Eu falo essa política mais chã, essa política mais partidarizada, não é? A gente deve deixar esse lado. Então, você se referiu ao MUI, Movimento Universitário Espírita. E eu fui, vamos assim dizer, muitas vezes convidado ou intimado a participar desse movimento, por duas razões. Eu tinha liderança na região de Araçatuba, não apenas na cidade, na questão de mocidades espíritas. Mas eu era também, simultaneamente, estudante universitário e fui presidente do diretório acadêmico da nossa faculdade, que era um cargo eminentemente político, né? E eu fui presidente numa época complicada, porque era a época da ditadura militar. E a minha postura, tanto no movimento de mocidades espíritas, como presidente de um diretório acadêmico de faculdade, era de não seguir nenhuma linha partidária radical de um lado e nem do outro. E eu convivi com todas. Eu tive colegas e professores que foram presos, colegas e professores que foram exilados naquela época. Mas eu conseguia me manter com outras propostas e outras atividades que não fosse a radicalização. E a mesma coisa no movimento espírita. Então, quando eu fui convidado, né, e até por carta, pessoalmente, desse movimento universitário espírita, eu não aceitei, porque eu já conhecia os jornaizinhos que eles faziam e ficava claro que eles usavam a seguinte técnica. Eles tiravam uma frase isolada de um livro espírita e, completamente fora do contexto, articulavam com um pensamento político ideológico. Então, eles estavam deturpando, né, o pensamento espírita e querendo fazer uma alteração de sentido e levar para o lado político ideológico. E nós não concordamos com isso. Então, houve realmente, naquela época, que foi no final dos anos 1960, esse movimento, e que ele não progrediu, porque houve, de certa forma, uma reação consciente do movimento espírita, sem discriminá-los, sem hostilizá-los, mas ele foi se apagando com o tempo. Embora, senhor César,
eu acho que hoje está mais complicado ainda que nessa época, né? Porque a gente já tem um movimento forte, principalmente aqui no Nordeste, do movimento progressista espírita de esquerda, né? Então, e mesmo que fosse de direita, como o senhor falou, a gente da mesma forma, e há grandes expoentes, a gente não vai falar quem, né? Que jogam areia nessas coisas, né? Então, quase que incentivando grandes nomes, né? De oradores, oradoras, então, mas eu acho sempre que o caminho do meio de Herculano ainda vale, e como o César Perry fez, né? Essa tomada de posição sua. Agora são tempos difíceis, né? A gente ora para passar. Mas, seu César, o senhor participou de um evento, primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do estado de São Paulo, a CONGESP, né? Em março de 1967. Aí, veja bem, o senhor, no campo da oratória, o senhor foi selecionado como expositor, né? Mas o senhor apresentou um trabalho na CONGESP que me chamou a atenção, porque esse trabalho era uma tese, não é? Na área científica da reencarnação. Eu confesso, e me perdoe, eu conheço pouca coisa do César Perry nessa área, não é? O senhor podia destrinchar para a gente que tese foi essa, que trabalho foi esse na área científica da reencarnação, em que consiste isso? Veja bem, é o contexto que nós estávamos vivendo naquela época. Embora eu fosse ligado, né, a uma instituição de periferia da cidade, né, na época, e com atendimento social intenso, né, por outro lado, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e frequentava a universidade. Então, eu tinha acesso a muitas informações, né, sobre o desenvolvimento da própria ciência no mundo. Inclusive, eu cheguei a ter uma disciplina desse tipo, né, no meu curso de graduação. Então, isso também fazia com que eu me interessasse pelo aspecto científico do espiritismo, onde nós líamos clássicos, né? Obras espíritas clássicas, como as obras de Gabriel Delany. E o tema que você está falando, Reencarnação, de Gabriel Delany. É um livro que trazia as pesquisas do final do século XIX e começo do século XX, que tratavam do assunto reencarnação. Então, nos chamava muita atenção. E também já estavam brotando algumas pesquisas por autores acadêmicos não espíritas nos Estados Unidos, Dr. Stevenson, na Índia, Banerjee, né? Aqui no Brasil, Hernani Guimarães Andrade, em São Paulo, que já faziam algumas publicações sobre evidências de reencarnação. E naquela época surgiu um livro, nos anos 1960, A Tese das Vidas Múltiplas, o autor Alfredo Miguel, editado pela LAC de São Paulo. Então, também era um livro que sintetizava vários assuntos ligados à temática da reencarnação. Então, nós estávamos muito envolvidos também com o interesse em conhecer algo no aspecto científico do espiritismo. E é por isso que nós desenvolvemos esse tema num trabalho escrito, que na época era chamada de teses, né, nas confraternizações de jovens, e foi selecionado em primeiro lugar, lá na primeira CONGESP de Ribeirão Preto, em 1967. Me desculpe, senhor César, eu só me esqueci de falar isso, né? Primeiro lugar, foi escolhido como primeiro lugar a sua tese. Me diga uma coisa, né? Outro dia, eu conversando com o pesquisador Adair Ribeiro, que o senhor conhece, aí de Araçatuba, ele me disse que se inscreveu num curso online que o senhor está dando pela USE, né? Sobre as obras de André Luiz, né?
Então, esse curso online vai nessa linha também da parte científica, do que tem ali. Não é bem André Luiz apenas, é sobre a literatura psicográfica de Chico Xavier, e que inclui, obviamente, a obra de André Luiz. Esse curso é um curso virtual, de livre inscrição, sem taxa, sem pré-requisito nenhum, e que começa dia 28 de fevereiro, e ele é oferecido numa parceria do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo e pela USE, do distrito de Jabaquara, da cidade de São Paulo. Então, ele é um curso virtual, é esse o curso que o Adair se referiu. Então, deve ser realmente uma maravilha, né? Se eu não tivesse essas gravações, que eu tenho durante 3 noites por semana, eu faria. Estou triste. Fiquei triste de não poder participar, né? Fica para a próxima. Mas, seu César, se fala muita coisa, né, sobre a área científica, o tríplice aspecto, né? O senhor apresentou esse trabalho lá atrás, 1967, né? A sua visão da atualidade, como é que o senhor vê esse campo da pesquisa, dos trabalhos científicos sobre espiritismo, né? Essa produção na área da ciência espírita, há quantos anda pelo Brasil? Olha, no Brasil, nós podemos citar que existe uma associação, que é a Liga dos Pesquisadores de Espiritismo, e que promove anualmente encontros, né, de pessoas interessadas no assunto pesquisa e que fazem pesquisas. Hoje, aqueles que apresentam as pesquisas, a grande maioria, estão vinculados a universidades. Então, tem uma formação, vamos assim dizer, acadêmico ou profissional para isso. A Liga dos Pesquisadores Espíritas, ela promove anualmente, e esse ano, por exemplo, em agosto, será realizado o 18º encontro da Liga dos Pesquisadores Espiritismo, e que será em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, vários se inscrevem e participam. Agora, qualquer pessoa também pode se inscrever como participante do evento, ouvir o que vai ser apresentado. Aqui no Brasil tem um grupo, que é o Núcleo de Pesquisas, ali da Universidade Federal de Minas Gerais, que fazem pesquisas sobre mediunidade, sobre reencarnação. Nós temos também grupos ligados, alguns são professores aqui da Unicamp, em São Paulo, da própria USP, que estão vinculados a essa liga de pesquisadores também. E o próprio CCDPE, que eu participo, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, nós temos ali vários integrantes dessa Liga de Pesquisadores Espíritas que estão atuando. Então, embora seja um grupo menor, considerando a projeção, a abrangência, né, do movimento espírita no Brasil, mas nós temos que entender o seguinte: pesquisa é para quem sabe pesquisar, pesquisa é para quem estudou metodologia de pesquisa. Então, pesquisa não é qualquer coisa que vai se apresentar em nome de pesquisa. Então, aí, naturalmente, já existe uma pré-seleção, óbvio, né? Então, isso que é muito importante, porque nós temos que prestar mais atenção, inclusive, nos textos e principalmente na oratória espírita, nas palestras espíritas, porque tem muita gente falando de ciência que passam a falar absurdos, né? Denegrindo os objetivos da ciência, a metodologia da ciência, e quando relaciona com o espiritismo ainda cresce a bobagem que estão fazendo referência. Então, é realmente uma área mais delicada, mais sensível, mas ela está caminhando no Brasil, sim. Independente, isso que é importante, de instituições. Isso é que é importante a gente lembrar sempre disso. Bom, eu, encerrando essa parte da área científica, eu não posso deixar de perguntar a uma pessoa
feito César Perry, né? O senhor muito bem falou que tem gente aí se metendo a falar de ciência espírita e dizendo bobagem. Eu já vi gente preparada, muito preparada. O senhor conhece aquela célebre discordância do Hernando Guimarães de Andrade quando apresenta a sua teoria corpuscular do espírito e o Herculano não concordou, fez uma obra Pedra e o Joio, né? Então, destruindo a tese do Hernando Guimarães de Andrade, isso aí não atrapalhou a amizade deles, né? Então, mas eu lhe pergunto, na mesma época, seu César, surgiu pelo Brasil, né, aqueles debates de um orador espírita com o padre Quevedo, da transcomunicação instrumental, né, que em pouco tempo, isso faz 30 anos, né, que a gente ia se comunicar com os espíritos, e eu acho que esse dia vai chegar. Mas por aparelhos, né, de vídeos, de som, e já houve umas experiências, mas isso não se deu tão rápido como se supunha e se apresentava, né? Mas a minha pergunta é simples, seu César. Eu falo de forma geral, não um trabalho ou outro. O senhor acha que vai longe o tempo da ciência, de forma geral, admitir a realidade do espírito, essa comprovação pela ciência da Terra? Sim, sem dúvida. Nós temos que entender o seguinte: quando a gente fala em pesquisa, se fala em ciência, nós não podemos subordinar um período de tempo. Toda e qualquer pesquisa, ela é lenta, ela tem que ser segura, e às vezes no desenrolar daquela pesquisa ou na conclusão daquela pesquisa, já surgem projeções e ideias das seguintes. Então, é um desabrochar, é um desenvolvimento natural e que demanda tempo. Então, veja, nós temos aí, entre aspas, na chamada ciência ligada ao espiritismo, a fase da ciência psíquica, vamos assim dizer, dos anos 1870, 1890, né? Grandes pesquisadores, prêmios Nobel, né? E que faziam pesquisa relacionada com mediunidade e com reencarnação. Aí se cria uma metodologia e surge a metapsíquica, não é? E que predominou no começo, final do século XIX, começo do século XX. Aí surge a chamada parapsicologia, bem neutra, independente de qualquer ligação religiosa. E o que você está fazendo referência, esse período aí, né, de debates, foi esse período em que tentaram popularizar a parapsicologia no Brasil. Herculano Pires escreveu um livro editado pela Edicel, no começo dos anos 1960, sobre parapsicologia, um livro muito útil, muito interessante, né? Bastante didático, inclusive. O Hernani Guimarães Andrade, ele tinha ligações com vários desses pesquisadores, nacionais ou internacionais. Agora, ele era engenheiro de profissão e ele era entusiasmadíssimo, sempre foi, nós o conhecemos pessoalmente, em São Paulo, depois em Bauru, nós o conhecemos, ele era interessadíssimo nessa relação, né, de ciência e espiritismo. Quando ele escreveu e divulgou a teoria corpuscular do espírito, nós adquirimos a coleção desses livros, começo dos anos 1960, e realmente ele trabalhava com equações, com coisas complexas, né, do ponto de vista da matemática e da física. Quer dizer, é uma visão que ele tinha, entendeu? Era uma hipótese de trabalho que ele tinha, vamos assim dizer, e que Herculano Pires mostrou que não atendia a todos os parâmetros doutrinários espíritas propriamente ditos. É isso que aconteceu. Mas eles se respeitavam, eram espíritas, né, realmente, e, é lógico, mantiveram a amizade e o contato. Agora, naquela época, 1960, anos 60 e começo dos anos 70, surgiram os parapsicólogos, entre aspas, de Araque, né? Vestidos com outras vestimentas religiosas, que queriam utilizar de algumas ideias, algumas
pesquisas isoladas, mais uma vez, questão do isolado, né? Da área da psicologia, para tentar desmascarar o espiritismo. E eles é que acabavam sendo desmascarados porque eram tendenciosos, né? E não tinham aquela formação adequada. Bom, muito bom que o senhor falou do professor Hernani, porque o trabalho científico, você apresenta uma ideia que ela está sujeita a erros, né? Isso vai se aperfeiçoando mais na frente. Para muita gente, seu César, eu falo de forma bem franca, eu achei que o Herculano foi um pouco muito pesado ali da crítica à teoria corpuscular do espírito, embora a dona Heloísa disse que logo depois ela precisou de uma obra sobre reencarnação e foi na casa do Hernani, envergonhada, pensando que ele estava chateado, ele recebeu ela com o maior amor do mundo, né? E jamais brigaram. E o Hernani, na sua compreensão, na sua tranquilidade, ele calou-se, ele não foi refutar com outro artigo, com outra obra, não entrou numa esgrima intelectual com o Herculano. Eu achei muito positivo isso, né? Era a característica de Hernani Guimarães Andrade, e essa é a característica do verdadeiro cientista e do verdadeiro sábio. Embora que a gente aqui reverencia também a coragem e a grandeza de Herculano, né? Na defesa. Herculano era um filósofo, então é diferente o perfil. Era um filósofo. O metro que melhor mediu Kardec, eu concordo com isso. O senhor concorda também? Sem dúvida. Sem dúvida. Lógico. Com o Emmanuel, a gente está concordando com o Emmanuel, né, seu César? Meu amigo, para encerrar, nesses eventos todos, né, o jovem César Pérez de Carvalho, muito jovem, era designado nesses eventos para fazer a saudação inicial do evento, por exemplo, quando participava de Valdo Pereira Franco, né? Então, e essa responsabilidade, essa emoção, né? Isso serviu, foi um aprendizado também para o César Pérez. Olha, não só de Valdo, como vários expositores. Lembrando que eu assumi encargos na antiga União Municipal Espírita de Araçatuba desde os 17 anos de idade, né? Então, depois no Departamento de Universidade, depois como secretário e como presidente. Eu fui presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba com a idade de 23 anos. Ou seja, naquela época, eu era o responsável pela promoção de eventos, convites, né, de expositores. Então, eu integrava ou dirigia as mesas, né, dos vários convidados, incluindo o Divaldo. Meu amigo, seu César, gratidão. Mais uma vez, um programa agradável, leve, agora grave. Quanta coisa grave, importante para a atualidade. A gente viu aqui desde Juventude Espírita, não é? Eventos, a ciência espírita, a arte da oratória, né? Tudo com esse chão imenso, né? Percorrido pelo querido entrevistado aqui, que afinal, esse programa aqui é as memórias dele, né? César Pérez de Carvalho. Seu César, gratidão. E eu vou pedir para o senhor fazer a nossa prece final. Pode ser? Vamos, então, agora agradecendo esse momento do intercâmbio, mas principalmente a grande oportunidade que estamos usufruindo de transitarmos na existência corpórea com esse conhecimento espiritual. Rogamos que nos dê muita inspiração, fortalecimento para desenvolvermos a tranquilidade e a serenidade, para colaborarmos naquilo que estiver ao nosso alcance, estiver dentro das nossas possibilidades, de entendermos as limitações daquilo que a gente não consegue atuar ou fazer, e em todos os instantes, nesses momentos complexos, fazemos o exercício da serenidade, que possa haver paz entre todos nós. Bem, pessoal, então fica o convite aqui, todo segundo sábado, sempre às 20 horas,
estarei aqui com César Pérez de Carvalho, no nosso programa Memórias e Reflexões. Como sempre faço, esse programa eu dedico à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra na vida espiritual. César Pérez, um abraço, viu? E bom carnaval com Jesus, viu? Muita paz. Obrigado.